Vocês acompanharam a série especial Bruce Dickinson, discografia comentada, um vídeo para cada álbum lançado pelo genial vocalista do Iron Maiden em sua carreira solo. Agora eu trago para vocês um vídeo bônus, comentários e curiosidades sobre o álbum ao vivo Scream for Me Brasil. Ficou interessado? Então pode chegar, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cello Emerson, você está no canal Metal Musicast. Aproveite para fazer a sua inscrição, ativando o sininho para conhecer tudo que eu estou lançando aqui no canal. E faça também os seus comentários, porque eu leio todos e vocês podem trazer sugestões que vão ser aproveitadas para futuros vídeos. Vou ler para vocês o comentário do Marco Aurélio, que lá no vídeo do The Chemical Wedding falou o seguinte: parabéns por mais uma brilhante análise, valeu, obrigado pelo elogio. Esse álbum virou clássico do metal. Ele está falando sobre o The Chemical Wedding. Bruce fez uma tríplice coroa com Accident of Birth, The Chemical Wedding e o fantástico ao vivo Scream for Me Brasil. Eu acho um dos melhores álbuns ao vivo do metal. Eu também acho, viu, Marco Aurélio? Eu concordo contigo nessa. Vale um vídeo sobre ele. Estou concordando tanto com o seu comentário que está aqui o vídeo. Obrigado. Então vejam vocês podem participar aqui do Metal Musicast fazendo os seus comentários, trocando ideia comigo. Vamos falar sobre esse álbum, o álbum que quase não aconteceu. Vejam que interessante a história por trás da gravação do Scream for Me Brasil. O Bruce Dickinson já tinha voltado para o Iron Maiden. Ele tinha feito uma reunião com o Steve Harris em janeiro de 99, pelo menos isso é o que a gente sabe oficialmente. Em março eles divulgaram em notícia para toda a imprensa, em todo mundo, o retorno do Bruce para o Iron Maiden. Mas ele tinha os shows marcados em abril aqui no Brasil e ele veio fazer. Diz ele que quando ele soube que voltaria para o Iron, ele resolveu gravar esses shows como forma de gratidão ao Roy Z e a sua galera, a banda Tribe of Gypsies. Eu acredito que ele quis ter alguma gratidão, sim, pelo Roy Z, e vou repetir aqui como fiz em todos os vídeos, o cara mais importante da carreira solo do Bruce Dickinson. Decidido gravar o álbum, eles conseguiram ali aquela estrutura de gravação e eles fizeram um pedido para os promotores dos shows aqui no Brasil. Vocês sabem como isso funciona, quando se contrata tem lá a exigência de equipamento e tal, e eles fazem as especificações técnicas dos equipamentos. Os caras da equipe do Bruce Dickinson pediram uma determinada mesa, modelo tal, beleza. Quando chegaram aqui, o produtor do show, até de boa fé, colocou uma mesa digital, até de um modelo mais atualizado do que aquele que foi exigido. Mas o problema é que o engenheiro de som, Stan Katayama, que veio fazer essa gravação, não conhecia aquela mesa, não sabia operar com ela. Ainda que ela fosse melhor, mais moderna, ele não sabia. Então isso gerou ali um certo estresse, não tinha o que fazer, não daria para providenciar uma mesa no modelo exigido. O que o Bruce Dickinson contou nas entrevistas da época é que o Stan Katayama pegou o manual ali e em 4 ou 5 horas estudou tudo que era o essencial daquela mesa, programou ela toda ali na passagem de som, fez tudo certinho, deixou ela lacrada, beleza. Mas no dia do show, ali no Via Funchal, em São Paulo, que pena, a casa foi demolida, não existe mais. Hoje em dia eu passo lá naquela rua, dá uma certa melancolia. Tanto show importante aconteceu ali, casa de show excelente aqui de São Paulo que não existe mais. Tá? Um terreno baldio, vai construir um prédio ali. Bom, mas o fato é que lotado o Via Funchal, né? Tinha mais de 7 mil pessoas, pelo que o pessoal fala aí, pagantes, né? Fora os penetras e os caras de listas VIPs e tudo mais. Então tinha gente, estava abarrotado, show muito especial. O Bruce Dickinson não sabia que esse problema estava acontecendo lá na produção e ele disse que entrou no show, começou o show e ele achou brilhante. O povo fazendo aquele barulho todo, uma coisa memorável. E ele só veio a saber que as 3 primeiras músicas não apareceram na gravação, porque de repente, quando começou o show, o engenheiro de som percebeu que a mesa de som tinha se reiniciado sozinha e apagado a sua memória em algum momento ali do começo do show. Então, as 3 primeiras músicas desse primeiro show do Via Funchal se perderam e eles só ali da 3ª para a 4ª música conseguiram arranjar tudo novamente e colocar para gravar.
Bom, só tinha um show marcado, só esse em São Paulo. Tinha outros shows, Rio de Janeiro, Valinhos, mas em São Paulo só tinha esse. Mas a procura por ingressos foi tanta que eles fizeram um show extra no domingo, que seria o dia em que o Bruce Dickinson, sua banda, sua equipe, iriam embarcar para ir para a gringa de volta. Eles fizeram como matinê, fizeram mais cedo para poder embarcar à noite. E conseguiram vender 2/3 dos ingressos. Então a casa estava cheia, não estava lotada, abarrotada como no primeiro dia, mas estava cheia. E aí então eles gravaram tudo novamente e utilizaram as 3 primeiras músicas, fizeram essa colagem. O Bruce Dickinson disse numa entrevista que ele acha que a música The Tower, na verdade, foi gravada no show do Rio de Janeiro, e uma outra música, a The Chemical Wedding, foi gravada no show de Valinhos. Isso o próprio Bruce Dickinson disse numa entrevista da época. Então esse show ficou memorável por vários motivos, pela sua qualidade mesmo, pela energia do público, pelo hype que foi gerado na época, porque o pessoal já sabia que o Bruce tinha voltado para o Iron. Então, além de tudo isso, ainda tem essa história curiosa. Mais um ponto aqui, o Bruce Dickinson acha muito interessante gravar na América Latina, na América do Sul especialmente, porque ele falou que é o melhor público que tem. Ele falou especificamente do brasileiro. Ele deu uma entrevista lá na gringa falando: o povo brasileiro, o público brasileiro é um dos melhores do mundo em termos de shows de metal, porque ele diz, o povo faz um barulho mesmo, se envolve com a música. E esse álbum aqui registra bem isso, por isso que ele curtiu ter gravado aqui no Brasil, registra bem isso. Outra curiosidade, o Bruce Dickinson diz que não gosta de álbuns ao vivo. Ele fala que é um som que parece que a pessoa está no banheiro. Ele não curte, ele fala muito mal. Ele tem o seu preferido, que é o Made in Japan, do Deep Purple, mas ele fala que não é um grande fã de gravações ao vivo. Então ele não quis fazer um álbum que tivesse a mixagem a partir da perspectiva do público, mas sim dos músicos que estão no palco. Ele quis mostrar numa gravação qual é a sensação de ser um músico no palco num show no Brasil. Então isso é muito interessante quando você ouve de novo, depois de saber disso, você percebe, é muito interessante. Realmente o som está muito bom aqui, foi mixado pelo Roy Z, embora tenha sido captado com a engenharia de som do Stan Katayama, depois o Roy Z mixou. O Bruce Dickinson e sua banda estavam no final da turnê, então eles estavam muito afiados, ele tocou praticamente o mesmo setlist que ele já tocava há muito tempo. São 12 músicas, foram excluídas 3, não se sabe por quê. 3 delas são da carreira solo do Bruce Dickinson: Tattooed Millionaire, Jerusalém, Taking the Queen, baita som do Accident of Birth, não sei por que ficou de fora, deve ser por algum problema técnico também. E 3 do Iron Maiden: 2 Minutes to Midnight, Flight of Icarus e Power Slave. A decisão de excluir as músicas do Iron Maiden da gravação foi do Bruce Dickinson. Ele disse que já estava voltando para a banda, ele ia continuar lançando discos na sua carreira solo, paralelamente ao Iron Maiden, e não achava justo, nem com os fãs, nem com o Iron Maiden, misturar as coisas num disco que é da sua carreira solo. Ele queria deixar bem separado. A Tattooed Millionaire dá até para entender, eu acho que ela destoava um pouco nesse show pesadão, tal, com aquelas músicas do The Chemical Wedding, afinal era a tour deste disco para promovê-lo, e músicas do Accident of Birth, que na minha opinião tinha que ter mais, né? São 7 músicas do The Chemical Wedding aqui na gravação, e tem uma do Balls to Picasso que ninguém reclamou, né? Que era Tears of the Dragon. Inclusive, vale ouvir esse disco porque tem interpretações fenomenais dessas músicas com a participação muito barulhenta do público. Tem outra aqui do Balls to Picasso também, que é a Laughing in the Hiding Bush. Como eu falei para vocês, uma música que sempre deu certo ao vivo, embora no disco ela venha com aquela produção fraca. Tinha o Adrian Smith aqui ao vivo, Roy Z, Ed Casillas e o Dave Ingraham, que eram os camaradas do Roy Z, banda muito boa, sempre gostei desses caras gravando com o Bruce Dickinson. Tem aqui um encarte repleto de fotos da época, tal, do show, obviamente, claro.
aqui o Bruce Dickinson, já com uma bermuda mais larga, né, Bruce Dickinson? Pô, eu lembro que eu fui assistir ele lá no Skull Rock, o cara entrou com aquele shortinho, tipo Axl Rose, pra que isso? Mas vamos lá, né? Agora, aqui tá aqui o público, né, brasileiro. O Bruce Dickinson comentou na época que a tour brasileira teve uma média de 5.000 pessoas por show. Foi um baita de um sucesso, basta vocês lembrarem que ele estava fazendo shows para até 500 pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, o pessoal sempre amou Iron Maiden e por tabela tem muitos fãs do Bruce Dickinson também. Disco muito bom, reconhecido internacionalmente como um disco muito bem gravado, muito bem tocado, com uma capa horrível. Os caras estavam numa época de errar em capas, né? Que capa simplória, sem qualquer significado, feia pra caramba. Não sei se, não tem informação se o Bruce Dickinson teve ingerência na escolha desta capa, né? Mas se tiver aquele ditado batido, não vai julgar o disco, o livro, pela capa, vale. Aqui tá o Bruce Dickinson todo felizão, já sabia que tinha voltado pro Iron, depois ele só ia lançar um disco solo de novo, ali em 2005, já tem vídeo da playlist do Bruce Dickinson, discografia comentada, fiz esse vídeo sobre Tyranny of Souls, curti muito fazer. E é isso, galera, vou continuar também a série sobre o Senjutsu, faltam algumas músicas, confiram aí a playlist e tamo junto, coloquem aí as suas sugestões, os seus comentários, inscrevam-se no Metal Musicast, sejam todos muito bem-vindos, forte abraço a todos vocês, valeu!